Graças a Deus nos reencontramos nessa manhã de terça-feira, hoje 23 de agosto. Hoje celebra-se o Dia do Soldador. O programa Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo outra vez o pastor Antônio Júnior, e você, ao término deste programa, ouvirá o cantor e pastor Armando Filho interpretando a música Só Deus Segura Este País. E como nós precisamos de orar e clamarmos a Deus, principalmente quando se aproximam as eleições, precisamos de interceder por nossa pátria. Vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, porém cremos que o Deus que guarda a nação é o Deus que nos dará o livramento. Nós somos cristãos, defendemos o direito de viver, somos contra o aborto, somos contra as ideologias de gênero. De acordo com a palavra de Deus, não podemos aceitar a liberação das drogas lícitas ou ilícitas. Não podemos concordar com aquilo que vem de encontro aos nossos direitos à liberdade. Nós somos livres em Cristo e por isso não podemos concordar com as ideologias que estão aí sendo pregadas por alguns dos nossos representantes. Precisamos de clamar, interceder para que Deus guarde esta nação, para que nós possamos continuar desfrutando da ordem e do progresso. E, sobretudo, a igreja continue com essa porta aberta para proclamar o Evangelho. Por isso, eu convido você agora a juntos orarmos intercessoriamente por este pleito que se aproxima. Oremos, portanto. Pai, nós te pedimos nessa oportunidade a tua bênção mais uma vez sobre toda a nação. Abençoe, ó Deus, esse pleito, as eleições que se aproximam, para que aquilo que nós cremos e, de acordo com a tua palavra, devemos defender, possa continuar, possa permanecer, Senhor, trazendo paz às famílias, progresso para toda esta nação. Pedimos-te em nome de Jesus, não permitas que o mal prevaleça contra o bem, porque sabemos que este pleito que se aproxima é a luta do bem contra o mal. Portanto, nós te pedimos em nome de Jesus, guarda a nossa nação, que haja paz, que tudo seja, ó Deus, tratado de modo que nós não venhamos ver ou contemplar atos de violência. Meu Deus, tem misericórdia, não permitas que esta nação, ela seja envolvida, ela seja tragada pelo comunismo. Portanto, eu te peço em nome de Jesus, guarda a nossa nação, abençoe as autoridades constituídas, tanto civis quanto militares, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Antônio Júnior, dando continuidade à mensagem que ele iniciou ontem. De modo que jamais me permitirei esquecer de tão grande livramento. Então, quando você está desgostoso com alguma coisa da igreja, ou você tem algum pecado que está lá e você precisa confessá-lo, ou porque você esqueceu do que Deus fez por você. Mas eu não estou falando aqui, irmãos, de livramento de assalto, de livramento de morte. Mas o que eu queria então pensar aqui com você nesta noite é que o motivo para nós louvarmos o Senhor é quando olhamos para a cruz do Calvário. Ele já fez a obra completa. Eu tenho motivo de louvar? Sem sombra de dúvida. Eu estava caminhando para o inferno, na fila de condenado, e Ele então enviou o seu Filho, para que quando Cristo então se sacrificar, como a gente já ensinou aqui várias vezes, o nosso pecado imputado naquele inocente, a justiça daquele inocente agora imputado em nós. Eu tenho motivo ou não para louvar o Senhor? Aleluia. Infindável, eternamente. Ele me tirou das trevas e me transportou para o reino da sua luz. Eu sou propriedade exclusiva dele. Eu sou uma geração eleita. Eu sou um sacerdócio real, aleluia. Isso é motivo, então, de louvarmos a Ele do fundo do nosso coração. Mas tem outra coisa. Sabe o que isso vai levar também? Isso vai levar você a testemunhar disso.
Olha o verso de número 3. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Testemunha junto comigo, fala de Deus junto comigo. Diz às outras pessoas. A gente está aqui trabalhando a série O Evangelho é o poder de Deus. É a ideia de Paulo, é a ideia central de Romanos. O Evangelho é o poder de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que é isso? Poder de Deus. É o Evangelho puro. Porque a gente está acostumado, parece que quando a gente diz isso, tem que vir um raio do céu, né? Um raio que lhe o parta, misericórdia. Tem que acontecer alguma coisa extraordinária. Só em você estar vivo e poder dizer isso com fé é algo extraordinário. E eu não canso de contar isso. Eu vou contar até vir outro projeto missionário do México, pastor. Até vir em Guadalajara. No meio da rua, 3 projetistas andando. Um homem estava passando, foi abordado pelos projetistas. Eles falaram o Evangelho. Sabe o que aconteceu? O homem entregou a sua vida a Jesus no meio da rua. No meio da rua. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E nós temos que testemunhar do Evangelho para todos. Independentemente. Fale de Jesus. Engrandecei o Senhor comigo. Amém? A todos a uma lhe exaltemos o seu nome. Agora, você tem outra responsabilidade do testemunho. Não apenas falar, mas seja exemplo. Porque o exemplo, irmãos, eu não tenho dúvida, induzirá outras pessoas ao mesmo exercício de devoção e de entrega ao Senhor. Porque também não adianta você falar de Jesus por falar, para dizer que é crente, é apenas um religioso. Mas como eu já disse aqui, um testemunho, uma barreira que uma mulher tinha de ir à igreja, é porque essa mulher tinha um comércio, e ao vender fiado para uma pessoa da igreja, a pessoa não pagou, e quando essa pessoa passava em frente à loja para ir para a igreja, a mulher, a dona da loja, dizia assim: lá vai a veaca. É um exemplo simples. É um exemplo simples. Mas é tão verdadeiro, humilhante e vergonhoso. Engrandecer o Senhor comigo, amém? Então vamos pagar nossas contas. Engrandecer o Senhor comigo, então vamos abandonar o pecado. Engrandecer o Senhor comigo, vamos dar testemunho. E esse testemunho também é com os da igreja. Não é só com os de fora. Irmãos, olha só. Quando a gente tem um coração grato, isso vai redundar em louvor, em ações de graça, amém? E isso leva os irmãos da igreja a se alegrar junto conosco. Engrandecer o Senhor, exaltar o seu santo nome. Esse deve ser a marca do crente. E quem está do seu lado, na igreja, o seu irmão, ele precisa ver isso na sua vida. Nós precisamos ter essa expressão exata de louvor. Quando nos reunimos na igreja, é um momento em que juntos em comunhão, engrandecemos a Deus. Como é triste uma comunidade em pé de guerra. Como é triste uma comunidade que sai por essas portas e é em pé de guerra. É falando, é fofocando, é dizendo uma coisa um do outro. Isso não é engrandecer o Senhor, mas engrandecer o Senhor é quando todos estão com os lábios cerrados, ou melhor, com os lábios abertos, com júbilo, rindo, se congratulando do culto, se congratulando do ministério. Nós precisamos chegar a esse patamar, testemunhar entre os irmãos. Sabe por quê, irmãos? Briga, fofoca, futrica, não é eficaz. Não adianta. Não vai resolver. Não vai resolver.
só vai dividir, só vai fazer o corpo sangrar, debilitar. Mas vamos testemunhar e engrandecer o Senhor comigo, amém? Amém. Vamos engrandecer ao Senhor, amém? Amém. Mas eu estou falando isso para quem crê e é crente, porque também não tem como engrandecer o Senhor se você ainda não se converteu, se você não entregou sua vida a Jesus ainda, se você ainda não está nesse patamar espiritual, entende? Amém? Não adianta apenas apontar, você precisa conhecer Jesus e aceitá-lo de verdade, você precisa ter o Espírito Santo de Deus, aí a gente vai ver o engrandecimento de Deus, a alegria da comunidade, explodindo nas nossas vidas, e a gente vai ter culto aqui, que a gente não vai querer nem ir embora para casa, a gente vai ter que querer jantar, providencia jantar aqui para nós, para a gente ficar conversando aqui com os irmãos, falando dos grandes feitos do Senhor, testemunhando o que Deus está fazendo na nossa vida, amém? Amém. Aleluia. Eu entendo também, irmãos, numa segunda parte desse salmo, do verso 4 ao verso 6, que é um chamado para oração. Vamos ler. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Deus de fato é o nosso socorro. O rei Davi busca o Senhor, e ele está expressando essa busca justamente no verso 4, quando ele diz, busquei ao Senhor e Ele me acolheu. É um apelo para que a igreja busque ao Senhor em oração. Sabe por quê, irmãos? A oração do justo, ela é atendida. Não podemos duvidar de que Deus não ouve as nossas orações. Ele ouve. Só que existe um não, um sim, e espere mais um pouco. Mas Ele ouve todas as nossas orações. Quando João tem a visão do Apocalipse, ele vê uma bandeja, e ali na bandeja estavam as orações de todos os santos, de todos os crentes. A sua e a minha oração está lá, e Deus está ouvindo absolutamente tudo. Vamos orar, vamos continuar orando. Ele ouve sim as nossas orações, Ele se inclina, Ele então inclina os seus ouvidos para toda a oração do justo. E nos momentos de aflição, quando muitos procuram outras coisas, quando há aqueles que numa perda amorosa, reporta-se a buscar ajuda em um terreiro de macumba, e para isso gasta várias quantias para resolver o seu problema amoroso. Alguns chegam ao ponto de pedir até a morte da outra pessoa. Outros ainda recorrem a medidas mais drásticas, que é pagar alguém para assassinar aquela outra pessoa. O Salmo aqui ensina que nós devemos buscar a Deus em oração para resolver as nossas aflições. E o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que nada, absolutamente nada do que a humanidade coloca como solução das suas aflições é verdadeira. Somente o que Deus revela na sua palavra. Está aflito? Busque ao Senhor em oração. Seja o que for. Essa semana ainda estava ouvindo um testemunho de um colega, em que ele estava mudando de igreja. A sua igreja tinha um apelo, a qual eu falei aqui no início do culto. Um apelo da confissão positiva, um apelo da saúde plena, um apelo da prosperidade. Ele então teve acesso às escrituras de forma mais enfática. E ele então estava observando que a sua comunidade não era uma comunidade realmente evangélica. Tinha nome de evangélico, mas era um povo vaidoso, buscando satisfazer os seus prazeres. Não é evangelho. E ele então, orando ao Senhor, ele pedia um sinal.
E ele tinha um processo na justiça, e ele disse: Senhor, se esse processo sair, porque o processo dele estava numa fila enorme, ele nunca ia ser os primeiros a ser, então, julgado. E quando ele fez essa oração, de repentemente, o processo dele pulou a fila. A advogada ligou para ele e disse: foi solucionado o seu problema. Ele disse: Senhor, eu não mereço, mas o Senhor me deu um sinal, eu vou para a igreja. E ele hoje é uma bênção na comunidade onde ele está. É uma bênção para nós. É uma bênção para milhares e milhares de seminaristas que ouvem a sua aula. Deus responde. E Ele responde na hora certa. Não é a tua hora. É na hora certa. E Ele sabe a hora certa. Você já teve essa sensação de que Deus não está conosco? Costumeiramente, às vezes a gente tem, não é? Deus não está conosco. Uma sensação de que Deus nos abandonou. Agora, isso pode ser uma expressão do nosso viver pecaminoso, viu? E também é uma expressão de incredulidade. Davi, por certo, estava passando por um momento assim. Quando ele expressa no verso de número 4, livrou-me dos meus temores. Quando ele usa o plural, ele expressa que não passou apenas por um temor, mas parece que inúmeras aflições estavam aplacando o coração de Davi. Nesse verso 6, Davi expressa então uma vida piedosa, de uma pessoa que ora. Ele sabe que Deus age por meio da oração, e por isso ele clamou a quem poderia livrá-lo, a quem poderia resolver as causas mais difíceis e para muitos até mesmo impossível. Davi então se volta para Deus. Volte-se para o Senhor. Ele pode resolver a tua causa, a tua aflição. Ele resolve os teus temores. Somente Ele. Aleluia. E nós temos acesso a Ele em Cristo Jesus. O que você está esperando? E a terceira lição que podemos trazer aqui, verso número 7, verso de número 8. Essa lição então é para o dia de hoje. Dia dos pais. Porque Deus é Pai. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi aqui não tem a intenção de revelar que tem um anjo vestido de branco com a espada ao redor do crente. Porque se disser isso, o crente vai adorar o anjo e não Deus. Ou às vezes o crente vai querer: eu quero ver o anjo. Não precisa ver. A palavra já revela. Creia. Mas eu entendo que ele quer revelar aqui, especificamente, como é seguro estar em Deus. Amém? É isso que ele quer dizer. É seguro, pode ir, prove. Eu garanto a você, é seguro estar com Deus. Não precisa duvidar. Irmãos, pertencer a Deus, ser filho de Deus, ser propriedade de Deus, é algo seguro. Isso quer dizer, irmãos, que nem o demônio toca em você. Eu vou contar de novo. Lembra da casa lá da mulher? Foi 3 projetistas para a casa de uma senhora lá, 2 senhoras. Os projetistas, eles iam para dar uma lição, né? A lição que nós levamos é conhecendo o Evangelho. Tinha algumas lições, e aí eles foram lá, aí ligaram para nós: ó, a senhora aqui quer oferecer um almoço para todos os projetistas, eram 18. Vem para cá. Agora está acontecendo o seguinte: ela está vendo o espírito subindo e descendo na casa. Quando eu vi, eu digo: não tem problema nenhum, vamos embora. Ou ele desce de uma vez, ou ele sobe de uma vez, né? A gente desceu nas ruas de Caracoles, louvando ao Senhor, tudo de amarelo. E o povo disse: e os doidos? Doido de Jesus, é bom demais. A gente chegou na casa, entramos no jardim, começamos a louvar, a interceder. Eu não vi um pantinho, não tinha nada.
Se tinha, foi-se embora. Quando eu olhei para a senhora que tinha visto os espíritos subindo e descendo, estava com um sorriso do tamanho do mundo, com as panelas lá querendo dar almoço para a gente. E foi uma tarde maravilhosa na presença do Senhor naquela casa. O Evangelho invadiu aquela casa como nunca antes tinha invadido. Aleluia. E nós comemos taco, porco, arroz e umas comidas que tinha lá que a gente não podia negar. Missionário é assim, viu? Vem aquelas comidas que você não pode negar, não. Irmãos, no Pai, nós estamos seguros. E a ideia no verso 8 é justamente essa. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A ideia que eu quero passar é como um pai cuidadoso e zeloso dos seus filhos. Deus é essa expressão máxima da paternidade. Porque eu tenho zelo pelos meus filhos, eu cuido dos meus filhos, mas eu sou humano e sou falho. Agora Deus, dentro da sua paternidade, Ele não falha, Ele é eficaz na sua paternidade. E Deus é o seu Pai. Ele não vai desapontar você. Ele vai suprir todas as suas expectativas. Porque, de fato, Deus jamais nos desaponta. As expectativas daqueles que o buscam em seu favor serão todas supridas. O que pode impedir o agir poderoso de Deus na nossa vida, sabe o que é? É a tua incredulidade. É o que vai impedir Deus agir na tua vida. É quando você então não crê. Você faz a barreira, você não quer viver de fato em Deus. Você prefere então continuar com a sua vida de prazer, de boas sensações. E o mundo está repleto dessas boas sensações. Mas toda vez que você prova as boas sensações do mundo, sabe o que acontece? No outro dia você quer mais, porque não vai saciar. Mas quando você está em Deus, você tem plenitude. Plenitude quando você está em Deus. E você de fato não sente falta jamais do mundo. Você precisa viver isso. Embora existe uma corrida desenfreada, um apelo cotidiano para viver a vida, procurando só fazer o que dá prazer e o que traz boas sensações. A realidade é que a vida não é bem assim. A todos que procuram isso, se decepcionam, porque não encontram satisfação em absolutamente nada na face da terra. Nada. Nem o mais rico, nem o mais pobre. Somente há satisfação em Deus, através de Cristo. E através de Cristo podemos ser satisfeitos e ter a vida completa, pois só Ele nos completa. Filipenses capítulo 4, verso 11 ao verso 13. O apóstolo Paulo então, traz um texto que ressalta essa ideia magnífica de completude em Deus. Porque Paulo vai dizer que o que traz completude em Deus não é as circunstâncias ao seu redor. Não é o teu status. Não é os likes, as curtidas na sua rede social. Não é nada deste mundo. E ele diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. E por mais que não venhamos a saber o que vai acontecer no futuro, e talvez isso nos traga algum tipo de medo, também, em Deus, podemos colocar toda a nossa ansiedade, pois de fato, nosso Pai tem cuidado de nós. Não existe absolutamente nada que passa desapercebido de Deus. Nada. Ele contempla tudo, Ele sabe tudo.
Ele sabe desde aquela coisa que só você está fazendo e ninguém mais está vendo, até aquilo que está no outdoor das cidades. Ele sabe de absolutamente tudo. Desde a mais profunda tristeza, a mais excelsa alegria, Deus contempla tudo em tua vida. E Mateus, escrevendo no capítulo 10, verso 29 ao verso 32, ele diz: tudo ele vê, e ainda mais se compadece dos seus. Tudo ele vê. E ele se compadece de você. Ele se importa contigo mesmo. Não se vende 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos de todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Fique de pé, em nome de Jesus. Bondoso Deus e eterno Pai, o Senhor conhece os nossos medos, as nossas ansiedades. Nós não temos um mecanismo para frear essas coisas, Senhor, pois somos humanos, mas somos feitura Tua, Senhor. E a partir do momento que reencontramos o Senhor em Cristo Jesus, Pai, em nome de Jesus, que venhamos a viver uma vida, Senhor Deus, sempre contemplando ao Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós, sabendo que o Senhor nos trata como filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir por todas as pessoas que adentraram aqui essas portas e ainda duvidam no coração sobre a verdade do Evangelho e que precisam ter uma experiência contigo profunda, de fé, de entrega, e que nesta noite faça de fato, Senhor, na vida desta pessoa uma transformação, convertendo a sua vida para o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque a Tua palavra é alimento, e saímos daqui esta noite mais fortes, aleluia, mais afagados, glória ao Teu nome, consolados de fato por Ti, Senhor. Oh Deus, eu quero Te bendizer para todos sempre, e que os meus irmãos estejam junto comigo, bendizendo ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agradeço a você que esteve conosco. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor e pastor Armando Filho interpretando a música Só Deus Segura Este País. E até amanhã. Dos homens não vem solução para restaurar esta nação. Os salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir. Ninguém segura esse país. Foi o que eu li na revista Veja. É o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono está um Deus poderoso, seu nome é Jeová. Só Ele pode este quadro mudar. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor,
O amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus, Jeová. Só Ele tem todo o poder. E o Brasil, Ele vai restaurar. Só Deus tem todo o poder. E essa nação Ele vai restaurar. Sei que as horas se avançam, mas eu não posso deixar de pedir aos amados que não fiquem se degladiando entre si por causa de político A, político B. A igreja do Senhor não se divide. Talvez as denominações sim, mas a igreja verdadeira não se divide. E a igreja do Senhor não confia em poderes humanos. A nossa esperança está em Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Olha essa parte, escuta essa parte. Muitos têm pouco para viver. É um contraste tremendo, não é? Poucos têm muito para valer. Esse sistema é opressor. Tem seu cruel dominador. O misticismo em ação. E onde é que você vê isso? Na tela, na telinha da informação. A violência está a crescer ao ponto de nos deixar sem saber o que será dessa grande nação. Só Deus segura este país em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor. Qual a solução? O amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus, Jeová. Só Ele tem todo o poder. E o Brasil Ele vai restaurar. Só Deus tem todo o poder. E essa nação Ele vai restaurar.